Fala galera da Geração Team, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um domingo para meditar um pouco na Palavra de Deus. Esse livro aqui é o livro mais importante de todos, é o livro dos livros e é o livro que todas as vezes que a gente pega para ler existe uma guerra para que a gente não leia esse livro, porque é só esse livro e o inimigo sabe que muda a vida da gente de verdade. Mas agora separa um momentinho aí para que a gente medite um pouquinho na Palavra de Deus, pegue uma caneta, pegue um caderno e pegue aí a sua Bíblia para que nós possamos meditar. Hoje nós estamos dando início a essa revista linda aqui, acabou de chegar aqui, ó, Os Desafios da Atualidade, a Adolescer Mais. Ela veio com um design novo, tá muito linda mesmo. Se você ainda não adquiriu, adquira, porque ela tá uma bênção. Nós vamos falar sobre temas importantíssimos como santidade, jogos, ocultismo, drogas, massinha de modelar, olha aí, convívio familiar, diversão saudável, namoro, consumismo, uma mente limpa, os modismos e a melhor escolha e ser fiel até o fim. Se você ainda não tem essa revista, procure seu líder e procure adquirir o quanto antes. Hoje nós vamos dar início aqui à lição de número 1, o desafio da santidade. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O tema de hoje é santidade. O que é ser santo? Como que eu posso ser santo? Ser santo todos devem ser? Quais são os desafios que eu vou enfrentar para isso? Nós vamos ver tudo nisso nessa aula. Se você tem a revista, estude ela, tem muitas informações. Nós vamos dar um breve resumo aqui sobre o tema dessa lição. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre santidade é que santidade, ela não é você se isolar ou nada disso. Santidade, a palavra santo, significa separado. Separado de que, Aleph? Separado das pessoas? Não. Separado do pecado. Separado do sistema mundano. Separado para Deus, para você poder cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Isso é ser santo, é ser separado do pecado. Muitas pessoas confundem a ideia de santidade como se elas precisassem ter um tom de voz diferente, ou como se elas precisassem ter um estereótipo diferente, de maneira que mostrasse a santidade, mas a santidade ela é muito além disso, ela é muito mais profunda e nós vamos meditar um pouquinho nisso. O tópico de número 1 vai dizer que a santidade é um desafio do cristão. A santidade não significa ausência de pecado ou de erro. Vou frisar alguns pontos aqui. Esse é o primeiro. A santidade, ela não nos isenta de pecar. Pecado na vida do cristão é um acidente. Imagine que você esteja andando na rua, você cai, sei lá, numa poça de lama, numa poça de água suja. É um acidente. Agora é diferente de você viver chafurdando na lama, chafurdando na água suja. Você fala, olha, vou acordar hoje, vou tomar um banho de lama. É diferente você pecar, cometer um acidente na sua trajetória cristã com Deus, do que você ir em direção ao pecado propositalmente. Isso é um pecado voluntário. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Santidade envolve arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? É você pender para o outro lado. Você estava numa direção, você muda de direção. A santidade, ela engloba o arrependimento, que é a mudança. Então, existe a culpa pelo pecado, o sentimento de tristeza, é claro que existe. Mas, ainda mais do que isso, Deus pede de nós uma mudança de atitude. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Ser cristão exige uma mudança de vida. Ser cristão exige santidade, ou seja, separação. Anote isso. Ser santo é ser separado. Separado, Aleph, significa que a gente nunca vai pecar? É claro que não. Mas se a gente pecar e confessar os pecados e deixar, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Ainda João acrescenta no capítulo 2, versículo 1, dizendo assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus está aqui para que a gente possa entender e não cair no laço do pecado. Agora, uma coisa que todo mundo talvez esteja pensando: Aleph, como é que eu faço para não pecar? Como é que eu faço para desviar do pecado? Eu costumo dar essa comparação bastante para os adolescentes da série, ou os que conversam comigo. Imagine que o seu corpo, você lembra daquela propaganda da Bonafonte? A Bonafonte tem uma propaganda que ela tem um copo, nesse copo tem um óleo no fundo, representando as impurezas do nosso corpo, né? E aí o cara lá, ele quer tirar o óleo, as impurezas do corpo, do copo, né? E aí o que ele faz? Ele vira o copo para tirar óleo? Claro que não, se saísse ia sair um pouco, mas não ia sair tudo. Ele pega a Bonafonte e joga lá dentro. E aí quando ele joga o óleo, não mistura com a água, aquilo transborda e toda a sujeira, toda a impureza sai dali. Sabe o que você precisa fazer para desviar do pecado? Você precisa ter um encontro real com Jesus, um encontro transformador com Ele. Você precisa se encher do Espírito Santo de tal forma que o pecado se torne esquecido na nossa vida, né? Você precisa buscar os dons do Espírito Santo, buscar o fruto do Espírito Santo. Depois pesquise aí quais são os dons do Espírito Santo. Existem vários. E quem pede para Deus, Deus dá. E se a pessoa for útil nisso. Eu costumo sempre conversar isso com o pessoal dos adolescentes, que a vida cristã ela tem que ser uma substituição. A gente não vive uma vida de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir em tal lugar. Não, a gente vive uma vida de eu não preciso. Eu já estou satisfeito. É a mesma coisa que alguém chega para você depois que você comeu 2 x-bacon. E aí fala assim, olha, tá aqui um x-tudo. Como que eu vou comer se eu já acabei de comer? Eu estou satisfeito, eu não aguento mais. É assim que funciona a vida cristã. Quando a gente se enche do Espírito Santo de tal forma que a gente começa a esquecer o pecado, o prazer do pecado que passa rápido, e a gente começa a viver intensamente o Evangelho de Jesus e a buscá-lo de uma forma comprometida. Isso engloba a santidade. A santidade é você chegar na sua casa e aí imagine que tem um prato que você ama, né? E a sua mãe deixou preparado para você e escrito, olha, não pode comer. E aí você fica rodeando em volta da mesa, rodeando, você está com fome, até que você não aguenta e come. Só que aí quando sua mãe chega e fala, menino, por que você comeu isso? Não era para você ter feito isso. Olha lá no forno, está preparada a sua porção ali, ó. Servir a Jesus é você lembrar que no forno está preparada a sua porção. Jesus tem a melhor comida para você. Jesus tem a maior alegria para você. Jesus tem o maior prazer para você. O prazer do pecado é aquele que está na mesa. É aquele que a gente não pode tocar e a gente quer e a gente fica rodeando e a gente fica naquilo. Mas não, Deus não te chamou para você ficar rodeando em volta do pecado. Ai, que vontade de provar o mundo. Ai, que vontade. Não, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para se encher do Espírito Santo de tal forma que você fique satisfeito. E aí você fala, não, eu não preciso mais saber das coisas do mundo. Foi isso que fez Daniel, conforme o tópico 2 da nossa revista, o testemunho do cristão. Ele abraçou a santidade de tal forma que ele começou a manifestar isso para o mundo. Ele estava numa terra distante, nós falamos semana passada disso, uma outra língua, uma outra cultura. Ele assumiu vários cargos, ele foi o segundo no reino, mas ele nunca deixou os valores cristãos. Que nós possamos continuar com esses valores. Porque, conforme o tópico 3 da nossa revista, o cristão, ele revela Deus. O cristão revela Deus. A gente vivendo em santidade, nós estamos revelando o caráter de Cristo. Nós não precisamos falar de Jesus, nós precisamos ser Jesus.
Ser Jesus, para a gente terminar na nossa conclusão, não significa isolar-se, não significa ser intolerante ou julgar superior aos demais, mas reconhecer as próprias limitações. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Deus, eu oro por cada adolescente que está me ouvindo nesse momento. Pai, nos ajuda a trocar o prazer do pecado pelo prazer do Senhor. Deus abençoe, um ótimo domingo para você. Fica na paz do Senhor Jesus.